Conexão agora com o Antônio Cláudio Bonturim, também presente aqui para a gente quase fechar o programa de hoje. O Cláudio que vem trazendo as suas observações a respeito da divulgação dos dados da pandemia aqui em Limeira. Cláudio Bonturim, que só tem transtorno bipolar quando seu time não joga bem. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Um abraço. Ultimamente eu estou quadripolar, né? Porque tá feio, viu? Tá feio mesmo, tá feio mesmo. Tá feio. Eu tô pensando até no Crespo já, viu? Já tem muita pressão lá sobre o técnico argentino do Palmeiras. Mas é isso aí, né? A gente tem que aproveitar esses momentos para fazer um pouco de humor, né? Em Sem torno dúvida. disso, para a gente passar essa questão que o Dr. Paulo acabou de falar da bipolaridade, o tratamento é importante realmente. A pessoa tem que saber, tem que reconhecer que está com um problema, precisa procurar o especialista para poder se tratar e não deixar a situação complicar, né? Quando você procura e você começa a se tratar, você percebe que a história é outra. Sem E dúvida. a gente tem que ir levando dessa forma, não tem como, né? No mundo de tantos preconceitos, a gente percebe que os preconceitos também contra o auxílio profissional, eles têm diminuído muito a favor da saúde mental de todo mundo, né, Cláudio? Felizmente, a favor da saúde mental, a favor do bom senso também, né? Porque a gente não pode ficar com esse tipo de preconceito, achando que porque vai procurar um psiquiatra é maluco, não. O psiquiatra é um médico que hoje realmente está ajudando muita gente e nos ajudando em demasia. Isso é importante, Beto. Mas vamos tratar aqui do nosso assunto, né? A questão da divulgação, como o Zé Encinas já falou no começo, que houve um atraso na divulgação por causa do feriado, mas infelizmente, Beto, essa divulgação ela está um tanto quanto que defasada e não está mostrando de fato o que está acontecendo em Limeira, infelizmente. A população não está podendo acompanhar mais os números, né, que a prefeitura trazia, a informação diária que a prefeitura trazia, que publicava no Facebook do próprio Poder Executivo. E olha, as pessoas tinham um hábito muito grande de acessar as redes sociais da prefeitura para procurar as informações, o que infelizmente deixou de acontecer. Essa questão dos números, não é errado divulgar-se semanalmente, mas você fica sem saber como que está a situação diária no sentido de está evoluindo ou está involuindo. Nós não temos mais essa perspectiva, Beto, de saber como que está essa situação. E mesmo porque se nós estamos com 72% de UTIs com internação e muito pouca gente na humanitária, nós estamos com um número de internados elevado ainda, né? O RC não existe mais, mas a humanitária manteve lá os leitos para o SUS, mas tem os outros hospitais também, né? Que estão cuidando dos próprios pacientes. E isso daí que a gente está tendo dificuldade para ter a informação. Então, foi de fato, mais uma vez, como eu costumo dizer, um erro essa paralisia na informação diária, mesmo porque nessas últimas 2, 3 semanas, eu já comentei aqui sobre isso, foram 3 semanas de, vamos dizer assim, manchetes positivas que deixaram de ser divulgadas por conta da diminuição dos números. A estratégia realmente, não sei a que ponto foi levada assim tão a sério nesse sentido, porque todos os municípios da nossa região, pelo menos os de maior população, como Rio Claro, Campinas, Americana, Jundiaí, a capital paulista, estão divulgando os números.
Eu acho que a gente poderia ter levado isso por mais tempo, para que a população ficasse atenta e não começasse a imaginar que a pandemia está chegando ao fim. E se você tira os números, se você retira o assunto da pauta. E se o assunto não está na pauta, dá a impressão que o assunto acabou. Exatamente isso. Exatamente, Beto. Essa é a conclusão que a gente chega com esse tipo de ação. Embora a gente não esteja aqui criticando a não divulgação, mas a necessidade de ela ter tido continuidade, porque por menores os números, você vai mostrando a situação, número de internados, número de contaminações diárias, números de óbitos que já não estão diários mais, número de suspeitos, os casos suspeitos em observação. Então, tudo isso ajuda a tranquilizar a população no sentido de que nós estamos com esses números, vamos continuar com os protocolos sanitários, vamos continuar com as nossas ações no sentido de nos prevenirmos e, acima de tudo, com a vacinação. Sem dúvida. Cláudio, para fechar, mudando um pouco de assunto, ontem à noite muita gente se surpreendeu na calada da noite, né, como se diz, com a aprovação de um texto depois de um feriado prolongado, numa quarta-feira, pós-feriado prolongado, onde a gente sabe que as coisas em Brasília não funcionam quase que a semana inteira, aprovação da mudança de regras do ICMS. O Cláudio, trocando em miúdos, não olhando para os efeitos disso, mas o Arthur Lira comanda a casa como poucos, hein? Exatamente, Beto. Ele ainda é um bastião na defesa do Bolsonaro. Aliás, é o último bastião que Bolsonaro tem em Brasília, porque o Senado já deixou de ser esse bastião de defesa, né? Então, ele está cuidando dessa situação, ele está segurando tudo que pode, mas essa legislação, eu estava ouvindo hoje pela manhã um comentarista de economia avaliando que ela é profundamente e facilmente contestada, ou será facilmente contestada nos tribunais de justiça, porque ela mexe com a arrecadação estadual e me parece que o governo federal não teria, e nem a Câmara dos Deputados, não teria jurisdição sobre essa situação. E mesmo porque, Beto, não é o ICMS dos estados que está fazendo o preço do combustível subir. Porque o ICMS em São Paulo, por exemplo, ele está há 2 anos e meio, quase 3 anos, sem aumento de alíquota. Então, o que está acontecendo é que os outros impostos também fomentam esse aumento. E a política de preços da Petrobras, que é atrelada à política internacional do preço do petróleo. Sem dúvida. E outra coisa, né? Caso interfira no preço do combustível, vai ser uma pancada de uma vez só, ou seja, o dólar continuando subindo e o preço do barril de petróleo continuando lá na faixa de 80, 82 dólares, não há milagre que possa ser feito. Não, e mesmo porque, Beto, se você vê, o próprio Lira já anunciou que a redução dos combustíveis será 7% na gasolina, 6,5% no óleo diesel e 6% do gás de cozinha. O que representa isso com os atuais preços dos combustíveis? Não, e a gente sabe que quando o preço abaixa, ele não necessariamente é repercutido na bomba, não é repercutido no preço do gás de cozinha, a gente sabe disso, né, Cláudio? Exatamente. É o que acontece. Tá bom. Cláudio, muito obrigado mais uma vez pela contribuição no nosso programa com muito conteúdo, com muita informação nessa quinta-feira e amanhã o spoiler da tribuna que circula nesse final de semana. Certo, Cláudio? Muito obrigado, grande abraço. Com certeza. Um grande abraço, uma boa quinta-feira a todos e até amanhã. Valeu, muito obrigado, Cláudio.